Exaltado seja o nome de Jesus. Um homem que passou por essa terra 2000 anos atrás e até hoje o seu nome é glorificado em cada canto do planeta. Um homem que escolheu 12 discípulos e hoje tem bilhões de discípulos. O homem que começou um grande empreendimento chamado igreja e ninguém conseguiu fechar em 2000 anos. Se tem alguém que começa e ninguém termina, é Jesus. Se Jesus começar, ninguém termina. Se Jesus abrir a porta, ninguém fecha. Coloca toda a tua confiança nele. Nós sempre teremos que fazer a nossa parte, mas coloca toda a tua esperança nele. Nós vivemos numa geração muito difícil. Aliás, todas as gerações foram difíceis. Não teve uma geração fácil, né? Mas nossa geração, ela tem uma perversidade diferente. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. É tanta notícia ruim no jornal que você vê um anúncio de uma criança que morreu e já não se emociona mais. A culpa não é sua. A geração está assim. O excesso de informações ruins, negativas, veio cauterizando o nosso coração. Nós vivemos num mundo hostil com homens arrogantes. Nós vivemos num mundo complexo com homens endurecidos, onde cada vez mais cada um está preocupado com os seus próprios interesses, onde cada um quer garantir o seu, se der sobra para o outro e às vezes nem deixa sobrar para o outro. Nós vivemos num mundo onde se você se destacar, assim como um prego numa madeira se destaca, alguém vai vir com um martelo para arrebentar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não suportam ver a vitória do outro. Nós estamos caminhando para dias muito difíceis. É por isso que eu quero começar com esse alerta. Não dá mais para brincar de ser crente. Porque se você brincar de ser crente, o mundo espiritual não vai brincar com você. Não pense você que bota lá no seu Instagram, filho do Deus vivo, filha do Senhor, e vai levar a vida que quiser, que o mundo espiritual vai te dar guarida, não. Quando o seu nome entra no mundo espiritual, a guerra começou, você querendo ou não. Já chorou na presença de Deus, meu filho? Já levantou a mão na presença do Senhor, minha filha? Já disse, Senhor, estou aqui? Já falou, eu sou de Jesus, já falou isso? Então já era. Para de brincar, porque já era. O mundo espiritual já começou a se movimentar a favor ou a contra. Então não dá para você fazer as coisas sem muita oração, não dá para você fazer as coisas sem santidade, não dá para você fazer as coisas sem buscar ao Senhor primeiro. Não dá! Por que não dá, Tiago? Porque o mundo espiritual não está parado. O mundo espiritual não tem paciência com você. Vamos ver. Deixa ela se decidir. Ela precisa de mais 5 anos para se firmar. O mundo espiritual, os anjos e demônios estão lutando. Anjos a favor e demônios contra o tempo todo. Então nós vivemos num mundo perverso, num mundo hostil, num mundo de arrogância, num mundo de egoísmo. E você quer brincar de ser espiritual? Você acha que a espiritualidade é só, que eu quero me sentir bem? Quer se sentir bem, vai para a academia, vai fazer meditação, faz outra coisa. Servir ao Senhor é guerra. Servir ao Senhor é convocação. Eu não estou aqui pela minha vontade. Eu estou aqui porque eu fui convocado. Nos dias mais difíceis da minha vida, eu continuei mantendo minha rotina. A rotina de oração, a rotina de ensino, a rotina de pregação. E nos melhores dias da minha vida, Elifelete, eu continuei a mesma coisa. Eu nunca mudei minha rotina por causa do dia bom ou mal. Se eu tenho que orar naquele dia, seja um dia bom, seja um dia mau, eu vou orar. Se eu tenho que pregar naquele dia, pode ser o melhor dia da minha vida, pode ser o pior, eu vou estar aqui no altar pregando. Porque eu entendo que eu não estou a passeio nessa terra, eu fui convocado aqui. E se você não entender a seriedade de quem é você e do mundo que Deus te colocou, você vai ficar brincando num playground espiritual, mas os céus e o inferno não estarão brincando com você. Então toma uma posição, decide, porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de posicionados. Ou você se posiciona ou você desaparece.
Ou você se posiciona ou você desaparece. Eu não sou um homem religioso. Eu não sou com muitos dogmas e paradigmas. Eu sou bem leve. Eu levo a minha vida com Deus muito leve. Então eu já tive em jantares com grandes empresários, já tive em coisa e tal. Mas quando o Espírito Santo me incomoda com alguma coisa, eu levanto e vou embora. Porque eu não estou aqui para compactuar com coisas que ferem meus princípios, meus valores e minha vida espiritual. Mas o mundo, mesmo que você faça tudo certo, vai continuar sendo hostil, vai continuar sendo competitivo, vai continuar sendo cruel. E a cada dia vai piorar mais, porque para quem não percebeu, nós estamos caminhando para o fim. A cada dia que passa, eu percebo que Jesus está mais próximo a voltar. E nós temos que estar sóbrios e vigilantes, orando e vigiando, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E eu comecei a tentar entender como nós teríamos que ser. Quando eu comecei a perceber que o mundo era mau, que o mundo não é fácil, que se você fizer tudo errado, você dança, e se fizer tudo certo, vai ser perseguido. Ou seja, nos dois vai ter dificuldade. Quando eu percebi isso, eu comecei a pedir orientação de Deus. O que eu faço da minha vida? Como eu reajo a esse mundo? Como eu reajo a esse mundo de homens arrogantes, nesse mundo de hostilidade, de competitividade? E Deus me deu Mateus 10,16. Eu quero ler com você. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Presta atenção que vai começar aqui uma guerra de opostos, uma dualidade, onde parece que uma coisa não se encaixa com a outra. Ou seja, a ovelha não pode andar com lobo. Mas Jesus diz que está enviando a gente como ovelha no meio de lobo. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples, humildes como a pomba. Também não consigo imaginar a serpente e a pomba convivendo. Me parece muito oposto. E o versículo 17 começa dizendo: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Ou seja, aos lugares de julgamento. Os homens vão te perseguir. Eu estou enviando vocês, mas ainda assim vocês estarão sujeitos a todo tipo de perseguição, de pedrada. E quando eu comecei a tentar entender o que é isso na prática, o que é ser enviado como ovelha no meio do lobo, e o que é ser prudente, sábio, esperto como a serpente, mas simples como a pomba, eu fui entendendo algumas coisas. Eu gostaria que você tivesse papel e caneta na mão para ir anotando. Um ser humano comum não consegue lidar com opostos. Um ser humano comum não consegue lidar com opostos. O ser humano incomum, que é aquele extraordinário que Deus vai usar, aquele que está na presença de Deus, aquele que está se preparando para os últimos dias, ele mantém traços fortemente demarcados, ainda que sejam opostos. Ele consegue entender que eu posso ser em parte como a serpente, em parte como a pomba. Geralmente, principalmente o crente, não é assim. Por exemplo, fala assim: gente, vamos depender de Deus. Aí então, pronto, não vou mais trabalhar. Ele vai para o oposto. Ele vai aqui, ó. Esqueci o nome disso, para o extremo. Eu estou dependendo de Deus, não trabalho, não faço nada, porque Deus é meu provedor. E é mesmo. Experimenta não trabalhar para ver se vem provisão. Então somente o ser humano incomum, que é o que compreende a palavra, porque o comum não entende, ele consegue trazer dois opostos e colocar no equilíbrio. Só quem é extraordinário consegue fazer isso, porque senão a gente fica polarizando e tomando lados extremamente opostos, e Jesus vem em toda a sua caminhada na terra e nos ensina o equilíbrio, a ponto dele mesmo falar que a gente tem que ter parte da esperteza, da sagacidade de uma serpente, mas também da simplicidade da pomba. O que eu consigo entender é que nossa geração está tão difícil que só tem uma forma da gente sobreviver. E começa a notar. Só tem uma forma da gente sobreviver: tendo a mente forte, mas o coração sensível. Tendo a mente forte, mas o coração sensível. Ou seja, sendo sagaz como a serpente. Porque uns prosperam financeiramente, tudo crente, filho do mesmo Deus. Uns prosperam financeiramente, outros não. Eu te explico. Porque uns são sagazes como a serpente, e outros só são simples como a pomba. Pegou isso ou não? Pegou ou não? Porque uns sabem, por exemplo, vou lá e vou vender, eu sei vender, então é claro, eu vou ganhar mais do que você. Ponto final. Porque eu tenho essa sagacidade para vender. Outros têm a sagacidade para empreender.
Hoje tem a inteligência na administração e acaba se tornando um CEO de uma multinacional ou um grande administrador. Por um outro lado, como nós temos dificuldade de lidar com o equilíbrio, geralmente a gente polariza. Quando eu começo a ser sagaz como a serpente, ou seja, ter a mente forte para tomar decisões, para saber o que eu quero, como é que a mente forte reage? Eu sei o que eu quero. Não, mas é impossível. Impossível. Impossível não existe, rapaz. A mente forte não aceita sugestões negativas. Já a mente passiva anda por superstições. Ai, com certeza se eu botar branco na virada do ano, Deus vai me dar paz em 2022. Mente passiva aceita sugestão, aceita superstição, anda pelo que os outros falam. A mente forte sabe o que quer, quando quer e não desiste até conseguir. Só que por causa dessa sagacidade da serpente, ou seja, por causa dessa mente forte, muitos endureceram o coração. E Deus odeia coração duro. Você pode ver que muitos empresários que eu conheço tiveram que manter a mente tão forte para prosperar que também endureceram o coração e perderam a simplicidade da pomba. Então, no mundo onde tem lobos, ovelhas que não têm mente forte e coração simples são devoradas. A mente permissiva ou passiva é uma mente que o medo consegue dominar rapidamente, que a dúvida domina rapidamente. A mente permissiva, a mente passiva, a mente fraca, nunca sabe o que quer. Você pergunta, o que você quer da vida? Eu não sei, mas Deus... Você está sempre querendo transferir para alguém. E quando é muito espiritual, transfere para Deus. A mente forte, ela é como o provérbio 16. Eu vou fazer planos. Depois Deus diz se é sim ou não. Quantas coisas da minha vida eu falei, Deus, eu vou fazer essa conferência. Se não for da tua vontade, cancela amanhã. Manda um raio. E Deus no outro dia ele dava o sim. Eu falei, opa, então é para fazer, glória a Deus. Experimenta você me dizer, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise mundial, dizer que eu não posso fazer a conferência. Eu vou amarrar você todinho, falar, está amarrado em nome de Jesus, porque eu tenho a mente forte. Eu sei o que eu quero. Você não vai fazer eu desistir. Deus tem que dizer não para mim, para eu parar. Se Ele falar sim, nenhum de vocês vai conseguir fazer eu dar para trás. O problema é que, quando a gente começa a se concentrar só na mente forte, a gente também começa a endurecer o coração. A gente vê uma pessoa necessitada e fala, porque não está trabalhando, pode morrer de fome. Eu estou trabalhando, eu estou sobrevivendo. E a gente começa, ao invés de caminhar em equilíbrio, extremizar ou polarizar aquilo que a gente faz. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que expressa bem isso. É a passagem de Nabal e Abigail. A Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico nas regiões do Carmelo. E não tem como um homem prosperar sem ter a mente forte. Vou repetir. Não tem como um homem prosperar sem ter a mente forte. Então Nabal tinha uma mente forte. Ele era decidido, ele sabia o que queria, ele gostava de trabalhar. Mente forte. Ele não deixava os outros botar dúvida nele. Ele não acreditava em superstição. Ele tinha mente forte. O problema é que a Bíblia deixa claro que Nabal também tinha um coração duro. Ele não conseguiu ter mente forte e coração sensível, coração de sabedoria. E a Bíblia diz que os homens de Davi estavam próximo à casa de Nabal, onde estava tendo um banquete. E Davi falou, vai lá e pede um pouco de comida para ele e para a gente. Davi nessa época ainda não era rei, era um fugitivo pelos desertos. E ele pede um pouco de comida para Nabal. Todo mundo sabia que Samuel tinha ungido a cabeça de Davi. Todo mundo em Israel sabia quem era Davi, porque ele tinha derrubado o gigante mais famoso da história. E quando os homens chegam lá para pedir comida para Nabal, Nabal ri na cara deles e fala assim, quem é Davi? E a Bíblia diz que Nabal era um homem de coração duro. Vou te adiantar a história, Deus vai matar Nabal. Com toda a mente forte dele e com toda a prosperidade. Deus foi lá, tocou nele e matou. E Davi casou com a mulher dele. Mas tem uma personagem nessa história interessante, Abigail. Para mim, uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Porque quando um servo da casa percebe que Davi está vindo matar todo mundo de raiva, quando os servos de Davi falam, ó, Nabal negou comida e ainda riu na nossa cara. Davi, o quê? A gente protegeu as ovelhas dele esse tempo todo no deserto, a gente nunca incomodou eles. Saca a espada a todo mundo e não vamos deixar nem as crianças vivas. A Bíblia diz que Davi era um homem sanguinário. Todo mundo saca a espada e vai para cima da casa de Nabal. Um servo avista isso, corre. E a Bíblia diz que ele não foi a Nabal, porque sabia que Nabal tinha um coração duro. Então ele foi em Abigail, que tinha um coração sensível.
E aqui nessa reação dela, ela vai mostrar que além de coração sensível, ela tinha mente forte. Por isso que ela termina casando com um rei. Ela fala, o quê? Não, pega rápido aqui, pão, dinheiro, roupas, camelo, pega tudo que a gente tem de... Ela foi tomando decisão rápida. Quem toma decisão rápida tem mente forte. A mente fraca fica assim, meu Deus, vou morrer então. Ela falou, não, vamos, pega isso, pega aquilo, vamos no caminho. Se vestiu, vamos. Mente forte. Quando ela vê Davi chegando, ela se prostra em terra em reverência, coração humilde. E aqui ela vai falar uma coisa tremenda que mostra o tamanho da sabedoria dela. Ela fala assim, meu rei, a culpa foi minha. Meu senhor, a culpa foi minha. Eu que deveria ter recebido esse pedido. Meu marido é meio insensível, não considera isso. Mas olha só, não levante a espada contra a minha casa, porque um dia você vai ser rei em Israel. Pronto, mexeu no ego dele. E você não vai querer levar essa culpa de sangue inocente. Desarmou Davi. Davi já foi guardando a espada. Ele falou, tudo isso aqui, ó, toda essa comida, todos esses presentes são para ti, por favor. Davi ali já apaixonou já. Todo mundo quer seguir quem tem mente forte e coração sábio. Mas ninguém quer estar perto dos duros de coração. Aquela mulher em minutos resolve o destino de morte que foi decretado sobre a sua casa. Você em alguns minutos, com mente forte e coração sábio, pode reverter qualquer decreto de morte sobre a sua vida. Ela reverte, volta para casa, dorme, e a Bíblia diz que Nabal, depois que acordou, recebeu as notícias do que iria acontecer, e uma enfermidade, veio sobre ele. Em alguns dias ele morreu. Por outro lado, se você tiver só um coração humilde, se você tiver só um coração sensível, se você tiver só um coração mole, nesse mundo em que as condições atuais não permitem você fracassar, não permitem você fraquejar, você mesmo com um coração bom vai ficar para trás. Nós podemos ver isso em Jesus. Quantas vezes ele teve que ser duro, chamando o discípulo mais caliente dele, o discípulo mais fervoroso dele, Jesus chama Satanás. Você está cogitando coisa de homem. No templo, Jesus pega os mercadores e começa a dar chicotada. Ele tinha um coração sábio, mas ele sabia se impor quando era a hora. Esse equilíbrio de serpente com pomba, de coração sábio com mente forte, é o que nós precisamos para sobreviver a essa geração e continuarmos de pé no mundo onde só tem lobo, e Deus nos enviou como ovelhas. Não tem forma de sobreviver se você não fortalecer sua mente, mas amolecer seu coração. Muitas vezes no dia a dia eu tenho que tomar decisões rápidas e decisões frias. Tiago, nós temos que tomar uma decisão rápida. Faz isso, paga aquilo, faz aquilo. Eu tenho que, em segundos, ter a mente forte de tomar decisões. Mas durante o dia, em outros momentos, eu paro, por exemplo, para ajudar alguém, ou só para atender o telefonema e ficar escutando o problema de alguém. Esses dias no hospital, uma pessoa sentou do meu lado, eu passei muito mal essa semana, vocês acompanharam? Tive que ser operado 2 vezes. Parou uma senhora do meu lado, falou assim, você é aquele pastor da TV, né? Falei, nunca fui na TV, mas pode ser que a senhora tenha me visto em algum lugar. Menino, eu estou com um problema. E começou. E eu com a crise aqui, cheio de dor, e eu escutei todo o problema daquela senhora. Quando eu terminei, Deus falou assim, parabéns, não perde esse coração não, hein? Continua escutando as pessoas, continua se importando com as pessoas, fortalece a tua mente, mas não deixa endurecer teu coração. Para onde eu vou te levar? Para o meio dos lobos que eu estou te levando, você só sobrevive com mente forte e coração sábio. Deus precisa de muita gente como Abigail nessa geração, e Deus não está precisando de Nabal. Se o teu negócio é só ter a mente forte, eu quero empreender, eu vim para a conferência para buscar uma bênção para empreender, já te adianto, você tem prazo de validade. 95% da conferência de destino é formada por empreendedores, eu entendo isso. Mas eu preciso te alertar também, que só a mente forte, como eu preguei ontem sobre finanças, só a mente forte vai te dar muito, mas não vai te dar tudo. Somente quem tem mente forte e coração sábio, somente quem é sagaz como a serpente, mas simples como a pomba, vai poder alcançar tudo. Uma mente permissiva, infelizmente nós estamos numa geração de muitas mentes permissivas, é por isso que a internet está do jeito que está, é por isso que os haters estão do jeito que estão, é por isso que as bolhas da internet se formam, porque a gente é mente permissiva. O algoritmo te manda uma informação,
Você gosta daquela informação por algum motivo, o algoritmo entendeu isso, começa a te mandar só isso, você entra numa bolha. Aí você entra e fala assim, gente, está todo mundo falando do fulano. Mentira, é só aquele algoritmo que está te mandando. Mente permissiva, você aceita ser controlado pela mídia, você aceita ser controlado por um algoritmo, mas quando é com Deus você não quer ser controlado. Eu quero ser livre, mas pela mídia você quer ser controlado. Mente permissiva. Não, nós temos que aceitar tudo porque o mundo está muito diverso. Não, nós temos que amar todos, não aceitar todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, você entra no supermercado, pode entrar todo mundo. Negro pode entrar? Sim ou não? Deficiente físico pode entrar? Pessoas com escolhas diferentes da gente pode entrar no supermercado? No supermercado pode entrar todos, mas não pode fazer tudo. Você não pode subir no carrinho, você não pode sair sem pagar. Ou seja, pode todos, mas não pode tudo. O problema não são as pessoas, é o que as pessoas fazem. Então uma mente permissiva quer tentar legalizar o que Deus ilegalizou. Uma mente permissiva quer tentar aceitar e entender o que Deus nunca vai deixar você entender. Uma mente permissiva quer deixar para lá coisas que nós deveríamos lutar. Então fortaleça a sua mente, porque os seus frutos, e você será julgado por eles, os seus frutos dependem diretamente da mente forte que você está construindo. Mas a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que é o mais importante, depende inteiramente do coração. A sua mente forte vai impressionar homens, nunca vai impressionar Deus, mas o seu coração humilde toca a Deus. Então não vamos ser aqui hipócritas, por favor, porque acima de tudo eu quero impressionar Deus, mas eu não quero passar vergonha diante dos homens também. Eu não estou arrumado para Deus, eu estou arrumado para o evento, porque se eu tiver de short ou de terno, Deus me escuta do mesmo jeito. Mas eu não quero estar de short num evento, não cabe, não tem nada a ver. E porque eu tenho a mente forte, eu sei escolher o que eu vou vestir, o que eu vou comer, se eu faço exercício físico eu não faço, se eu estudo hoje eu não estudo, se eu fico com preguiça, se eu parto para cima para trabalhar. É a mente que decide isso. Só que a mente só impressiona homens, ou a mente só convence homens. E na verdade o que a gente precisa é tocar a Deus, e aí tem que ter coração. Se não fosse possível, Deus não teria nos enviado como ovelhas no meio de lobos. É possível. É possível você fortalecer sua mente, ser uma pessoa decidida, ser uma pessoa que sabe o que quer, ser uma pessoa empreendedora, ser uma pessoa que toma decisão rápida, ser uma pessoa que não deixa a dúvida e o medo entrar, ser uma pessoa forte em suas decisões, mas ao mesmo tempo ser sensível quando o Espírito Santo fala, ao mesmo tempo se importar com as pessoas, ao mesmo tempo socorrer o necessitado, ao mesmo tempo orar antes de fazer. Nesse mundo hostil de homens arrogantes, só vamos sobreviver se formos sagazes como a serpente, mas simples como a pomba. Parece que está tudo meio desandando, porque nós estamos entrando nos tempos do fim e parece que as coisas estão desandando. Mas pode parecer que está desandando, mas na mão de Deus está tudo sob controle. Na mão de Deus está tudo sob controle. Fortaleça a sua mente, mas sensibilize teu coração. É uma ordem. Fortaleça a sua mente, mas sensibilize seu coração. Eu não sei se Deus quer que eu prospere. Não, Deus mandou Jesus na cruz para você sofrer. Porque ele faz umas perguntas de mente fraca, umas perguntas de mente passiva. Sai de coisas de Satanás. É claro que Deus quer que você vença. É claro que Deus te chamou para ter paz. Ele tem planos para você, são planos de bem e não de mal. Mas é que resultados na terra dependem de mente forte, mas resultados no céu dependem de coração sensível. E dá para ter os dois, esse é o mais bonito. Ricos e pobres vão se encontrar no céu, negros e brancos vão se encontrar no céu. Aquele que crê e for batizado será salvo. O problema é como vai ser a nossa vida até a salvação acontecer. O problema é como nós vamos lidar com esse mundo até que ele venha. Porque ele vai vir, ele vai buscar a igreja. O problema é como você vai estar. Sansão cumpriu o seu propósito? Sim ou não? A Bíblia diz que ele nasceu para livrar Israel da mão dos filisteus. E a Bíblia diz em Juízes que Sansão matou mais inimigos no dia da sua morte do que em todos os dias da sua vida. O problema é que ele cumpriu o seu propósito, morrendo antes do tempo, cego, escarnecido, preso, acorrentado.
O propósito de Deus na tua vida vai se cumprir sim ou sim. Como você vai estar quando isso acontecer que é o problema. É se você vai estar inteiro ou arrebentado. É se você vai estar vivo ou semi-morto. O problema é como você vai estar quando a promessa chegar. Porque tem gente que vai estar tão arrebentado por causa das escolhas, por causa da bagunça emocional, por causa da ignorância espiritual, que nem vai perceber que é a promessa se cumprindo. De tão arrebentado. Sansão não viu que ele cumpriu o seu propósito, porque ele morreu junto naquele dia. Ele botou a mão em 2 pilastras e derrubou todo o palácio. Ele não sabe que ele cumpriu o propósito, porque existem estados que você está tão deploráveis que o propósito se cumpre e você não percebe. Mas quem tem a mente forte e o coração sensível, Sansão tinha a mente forte, ele só não tinha um coração sábio. Ele contava segredo para quem gostava de espalhar segredo. Ele gostava de falar muito para quem gostava de armar muito. Se ele tivesse o coração sábio, Sansão teria cumprido o seu propósito do mesmo jeito, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai acontecer na tua vida, já aconteceu. Ponto final. O problema é como você vai estar. Davi errou sua vida toda e ainda assim foi um homem segundo o coração de Deus e morreu velho, farto de dias, próspero, deixando o sucessor. Deu tudo certo. Porque não são os erros que determinam o teu futuro. É a mente forte e o coração sábio, que Davi nunca perdeu. Davi sempre teve a mente forte. Pega a espada e vamos para cima. Mas sempre teve o coração sábio. Meu Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Mente forte, mas um coração sensível. Se você ficar com essa mente fraca, a tristeza vai te pegar e vai te destruir. Se você ficar com essa mente fraca, você vai ficar olhando para o Instagram dos outros, se comparando e se sentindo mal, fraco. Se você continuar com essa mente permissiva, você vai compactuar com coisas que Deus odeia. Mas ao mesmo tempo que você deve fortalecer a sua mente, também sensibilize o teu coração. Deus odeia coração duro. Deus não fala com coração duro. Mas Ele espera que você tenha mente forte. Ele espera que você continue avançando. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece Jacó e Esaú. Jacó tinha mente forte, sabia o que queria, tinha o coração sábio, tinha as estratégias. Mas Esaú só tinha mente forte. Quem tem mente forte e coração sábio sempre vai tomar de quem só tem mente forte ou só tem coração. Jacó, ainda que de forma legítima, toma a primogenitura de Esaú, porque ele sabia o que queria e tinha um coração estratégico para fazê-lo. Esaú tinha mente forte, era trabalhador, ia para cima, homem de caça, mas diante de decisões ele não tinha um coração sensível para consultar a Deus. Ele não tinha humildade para pedir conselhos. Se ele pedisse esse conselho para o seu pai, Isaac ia falar: você está doido? Quem não tem coração sábio não toma conselhos. Quem não tem coração sábio acha que sabe tudo e toma decisões erradas. Quem não tem um coração simples acha que é a última cocada do pote ou a última Coca-Cola do deserto. E a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus odeia os soberbos. E nós temos que ter cuidado, porque na busca da mente forte, nós podemos trazer orgulho. Na busca por uma mente focada, nós podemos trazer arrogância. Por isso, cuida do teu, sobre todas as coisas que se deve guardar, diz a palavra. Guarda o teu, porque dali saem as decisões da vida. Você pensa com a mente, mas decide com o coração. Por isso que a Bíblia fala: guarda o teu coração antes de guardar a tua mente. Porque no final das contas você decide com o coração. Essa geração pode ficar ainda mais cruel, ainda mais perversa, ainda mais hostil, ainda mais ignorante. Mas nós não vamos acompanhar o ritmo da geração. Nós vamos liderar essa geração. Deus só está te falando hoje: ser forte e corajoso, não desmaie, porque eu serei contigo. Quem vai ser contigo não é o melhor advogado da cidade. Quem vai ser contigo não é o juiz que você conhece. Quem vai ser contigo não é o empresário que está aí no seu WhatsApp. O próprio Deus vai ser contigo. Só seja forte e corajoso. Não desmaie, diz o Senhor. Não para na metade, diz o Senhor. Porque se Deus começou,
Ele vai terminar. O que Jesus começa, Ele termina. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E o nome dele vai ser glorificado nessa geração através da tua empresa, dos teus negócios, do teu ministério, da tua família. O nome de Jesus será glorificado pelos frutos que você vai dar. Muitos que não conhecem o Senhor vão se prostrar diante da grandeza do nosso Deus, por causa de coisas que você posta. Talvez esse ano você tenha que reduzir um pouco mais as fotos de comida e aumentar as fotos que falam do reino de Deus. Porque muitos vão conhecer através de você. Chegou um momento da mudança. Porque não é apenas Jesus, é cumprir a missão que Jesus te deu. Jesus te deu uma missão. Tiago, eu não sei qual é, eu vou te dar uma das. Aqui é para todo mundo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa. É uma promessa. Aplauda o Senhor.